Fala rapaziada, João Reis aqui, diretamente do frio de Alphaville, porque tá fazendo um frio danado nessa cidade. E eu quero te contar como que eu fazia mais de 6 dígitos por dia vendendo SaaS, tá? Vendendo softwares através da internet, inclusive softwares white, antes que alguém fale, tá? Ah, mas você vendia ofertinha black? Não, de forma nenhuma. Eram ofertas extremamente whites. Ofertas tão white que a maioria das pessoas diria que nem seria possível vender isso através da internet, tá? Detalhe importante, eu fiz esse resultado em uma operação que eu tocava, então não era uma única operação, eram a somatória de 3 operações e você vai entender aqui nesse vídeo, tá? A primeira operação, ela era uma operação que a gente vendia uma ferramenta de basicamente automação, tá? Automação de WhatsApp, automação de recuperação de vendas, de e-mail, esse tipo de coisa, tá? Inclusive tem um detalhe importante engraçado e importante que essa operação, a ferramenta que a gente vendia era muito semelhante a essas ferramentinhas que chama o Ascender, não sei se você já viu por aí, mas é basicamente tipo um white label, tá ligado? Que você pode comprar na internet e revender por aí. A nossa operação não era isso, não era o Ascender, não era esse tipo de SaaS que você compra aí por R$ 97 e pode vender infinitamente, não era isso. Mas o que a ferramenta fazia era exatamente a mesma coisa praticamente, tá? E a outra coisa que a gente vendia para somar esse faturamento, né, eram softwares de hospedagem. Então a gente vendia hospedagem de site, tá? E aí era basicamente 2 hospedagens que eu rodava tráfego pago, fazia toda a estratégia, etc e tal. Então era basicamente 3 softwares que tinham exatamente a mesma estratégia, tá? Que era um software de recuperação de vendas, automação de WhatsApp, esse tipo de coisa, e a outra um software de hospedagem de site, etc e tal. Beleza? E com isso a gente fazia mais de 6 dígitos por dia de faturamento. Detalhe importante, tá? Antes que alguém me pergunte, não era apenas de novos usuários. Então aqui já vai uma grande sacada, tá? A primeira coisa é que não era só novos usuários. Então, isso colaborou muito pra gente fazer 6 dígitos de faturamento por dia, que era recorrência. Então, o mesmo cliente que ele entrou há, tipo, X tempo atrás, ele continuava pagando todo mês, todo mês, todo mês. E gerava uma bolinha de neve, não é igual um encapsulado, igual um produto físico que você vende uma única vez e você nunca mais vende para aquele cliente, né? Ou pelo menos na teoria você deveria vender mais vezes, mas o pessoal não vende, tá? Mas no nosso caso era um software, então a gente tinha uma recorrência muito grande porque o pessoal entrava lá e ficava pagando para sempre. Só que a estratégia que eu quero te falar aqui, ela parece muito simples e a maioria das pessoas não fazem, tá? A primeira coisa que a gente precisava era basicamente de campanhas de rede de pesquisa no Google Ads, tá? E tipo assim, cara, eu fico vendo, a maioria das pessoas elas não fazem o mínimo quando se trata de Google Ads. O mínimo. Sabe o que é o mínimo? É literal mínimo. As pessoas, elas literalmente elas não fazem uma campanha de rede de pesquisa. Tipo assim, sei lá, você vende uma ferramenta de recuperação de vendas no WhatsApp. Cara, você não tem uma campanha escrita assim, recuperação de vendas no WhatsApp, no Google Ads. Sendo que é um cliente extremamente qualificado que está buscando esse tipo de assunto, esse tipo de ferramenta no Google Ads. Então, tipo assim, era algo tão simples assim, tão simples, né, para começo de conversa, que às vezes eu fico até abismado. Por exemplo, você vai vender hospedagem. Cara, qual palavra vai estar no Google? Hospedagem. Pô, preciso de uma hospedagem. Preciso de um site. Pô, é esse tipo de pesquisa que o seu cliente vai pesquisar no Google. Então a primeira coisa que a gente tinha era campanhas de rede de pesquisa extremamente objetivas e fundo de funil, né, que a gente chama, que são, cara, o cara mais óbvio possível, entendeu? Tipo, sei lá, se a sua marca chama Eno Guaraná, cara, pô, a sua palavra-chave, fundo de funil que tem que estar lá, é tipo Eno Guaraná, é a coisa mais óbvia e básica do mundo, tá? Então, o primeiro passo é pegar essa galera que já tá procurando de você e queria comprar de você, tá? E era exatamente isso que eu fazia. Segundo passo era campanhas no Facebook Ads falando sobre essa ferramenta. E tem um detalhe importante que é, todos os nossos anúncios, eles tinham a palavra-chave que eu queria que ele pesquisasse. Então vou te dar um exemplo. Se você vai anunciar no Google Ads Eno Guaraná, você tem que, no seu anúncio do Facebook Ads, falar assim, tá com o estômago zoado?
compre Eno Guaraná. Por causa que quando a pessoa for pesquisar no Google, essa palavra-chave que você falou no anúncio do Facebook vai estar no Google Ads. Cara, isso parece um detalhe bobo, mas faz total diferença. Se você está vendendo X, você tem que falar sobre X no seu anúncio. Não adianta você querer adivinhar o que a pessoa vai digitar lá no Google Ads depois, se você não fala isso para ela. Se você quer que ela pesquise X, você tem que falar para ela pesquisar X e que sua empresa chama X e que X resolve o problema dela. Então, qual que é a grande questão aqui? Você cria um nível de consciência na cabeça desse usuário no Facebook para que quando ele for pesquisar, ele pesquise no Google Ads, tá? Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, a gente tinha algumas campanhas de influenciadores, e quando eu falo influenciadores era bem fundo de funil, tá? Por exemplo, quando a gente vendia hospedagem, a gente pegou um influenciador lá que ele literalmente era um cara que falava sobre tecnologia, sobre site, construção de site, um monte de parada nesse sentido. E aí a empresa foi lá e contratou esse cara para fazer anúncios, etc e tal. Depois eu peguei os anúncios desse cara e subi tanto no Facebook, tanto no YouTube, né, no Google pra gente rodar com o rosto desse influenciador e principalmente a gente gerar nível de consciência pro cara pesquisar depois essa ferramenta lá dentro do Google, beleza? Então, isso é mais uma coisa óbvia. Quarta coisa, a gente anunciava em canais extremamente óbvios. Então, por exemplo, o cara que ele constrói site, ele vai precisar de uma hospedagem. Então, logo, quais canais que você vai anunciar a sua empresa que vende hospedagem para site? Canais que falam sobre construção de site. Canais que falam sobre criação de landing page, de e-commerce, de, sei lá, de qualquer coisa que precisa de hospedagem. Porque se você vende hospedagem, você precisa se comunicar com um cara que está consumindo um conteúdo que está assistindo um conteúdo que ele vai precisar de uma hospedagem. E só pra quem não sabe, tá? Só pra contextualizar. O que é uma hospedagem, João? Você tá falando de hospedagem, não sei o que é hospedagem. Basicamente, todo site ele precisa ficar em algum lugar, né? Normalmente, essas hospedagens fica como se fosse segurando esse site dentro da internet. É tipo assim, tá a internet, só que para o seu site ficar online na internet, ele precisa de uma hospedagem. E o seu site fica dentro dessa hospedagem. A gente vendia hospedagem, tá? É uma parada bem, assim, específico, né? Algo ultra específico, mas funcionava muito bem pra gente. Então, qual que é a grande sacada aqui? Aqui vem a quinta sacada, que eu até demorei um pouco pra chegar nela, que é... Eu até passei o vídeo, né? Porque a maioria das pessoas vão embora nos primeiros segundos do vídeo e depois só o fundo de funil que chega no final do vídeo, né? Que é, a gente anunciava nas palavras-chave e nos canais dos concorrentes. Cara, isso é uma coisa que você precisa saber, tá? A parada é o seguinte, primeira coisa. Se o seu concorrente, ele te mandar uma notificação judicial falando que você tá rodando no canal dele, aí você vai ter que tirar, tá ligado? Primeira coisa, tá? Então isso pode ser... Não é que é ilegal, tá? Isso não é ilegal. Mas isso é errado, digamos assim, tá ligado? Então, só que, tipo assim, você pode fazer isso. Só que se o cara que você tá rodando tráfego na keyword dele, do seu concorrente, ele mandar você tirar e você não tirar, aí você tá errado. Aí você tá fazendo coisa errada e você pode tomar um processo. Agora, se você anunciar e o cara não fala nada, então tá de boa. Outra coisa, existe um hackzinho que tem como você fazer, que é você anunciar pra palavras que você sabe que vai pegar o concorrente, mesmo que você não anuncie na palavra-chave do concorrente. Vou te dar um exemplo, tá? Vamos voltar no exemplo do Eno Guaraná. Você tá vendendo Eno Guaraná na internet aí e você quer anunciar na palavra-chave do seu concorrente. O que você pode fazer? Em vez de você colocar lá sonridor, você vai colocar palavras-chave que o Google vai entender que o sonridor tá dentro dessas palavras. Principalmente isso acontece, eu vou dar uma diquinha aqui um pouco técnica, mas quem já subiu o anúncio no Google sabe que existe diferença entre palavra exata, palavra de frase e palavra ampla. A palavra de frase a palavra exata é só aquela palavra. Eno Guaraná só vai aparecer para ela se a pessoa digitar Eno Guaraná. Se ela digitar Eno, já não vai aparecer. Se você a de frase, a sua palavra ela tem que estar pelo menos na frase. Então, tipo assim, você tá vendendo Eno Guaraná. Se o cara pesquisar Eno, vai aparecer, porque Eno
mas Guaraná daria E no Guaraná, então tem que estar na frase. Agora, a ampla, ela pode ser qualquer coisa que o Google entender que a pessoa vai comprar E no Guaraná. Então, se você escrever assim, sal de frutas, vai aparecer E no Guaraná. Por quê? Porque o Google vai entender isso. Só que existe uma grande sacada que é, se você criar um conjunto de palavras-chave com vários concorrentes, o próprio Google vai entender quem são os concorrentes e vai começar a anunciar na palavra-chave de todas eles se a correspondência for ampla. E aqui tem uma sacada. Se você está vendendo um produto X e o seu concorrente falou assim, ó, não roda no meu canal, e você remover ele lá, ó, removi aqui da palavra de frase, ampla. Removi ele da ampla. Só que tem mais 5 concorrentes idênticos, muito semelhantes, ainda assim o Google pode mostrar para ele. Detalhe, eu não tô falando para você ir lá e excluir e negativar a palavra do seu concorrente, aí não vai aparecer. Agora, se você só remover do conjunto de anúncios, ainda pode aparecer. E aqui tem uma sacada que ela é um pouquinho safadinha. E a gente fazia isso para pegar muitos novos clientes, para um público extremamente específico, né, que era SaaS, era software, e a gente fazia mais de 6 dígitos por dia com esses softwares, tá? De hospedagem, recuperação de vendas, etc e tal. Inclusive, vou parar de dar sacada aqui, eu já dei muito ouro nesse vídeo, isso aqui, inclusive, é até um pouco safado, um pouco black hat, um pouquinho isso aqui, tá? Que eu tô falando. Então, não façam isso, crianças, mas eu fiz uma época pra trás aí e tá tudo certo, acabou. É isso, tamo junto. Se você gostou desse vídeo, dá like, comenta, compartilha. E se você quiser escalar sua operação com tráfego direto, seja de SaaS, seja de produto físico, infoproduto, o link da minha empresa tá aqui embaixo. Fechou? Tamo junto.